Olá, a graça e a paz do Senhor. Hoje a tia Kelly está aqui para falar com vocês sobre um jovem muito importante. Esse jovem nos deixou uma lição de como ser humildes. Será que a vida dele foi fácil? Será que foi fácil ser humilde nas situações que ele viveu? Será de quem que eu estou falando? Este jovem, ele passou por grandes desafios. Ele passou por grandes testes, mas em todos ele foi humilde para vencer. E venceu porque ele era um jovem que conhecia a Deus e ele sabia quem era o Deus que ele servia. De quem será que eu estou falando? Eu estou falando de um jovem muito especial, um jovem sonhador. Tia Kelly, quem era um jovem sonhador? De quem a senhora está falando? Você arrisca? Isso mesmo, eu estou falando de José. José, um jovem sonhador. Sabe por que José leva esse nome de sonhador? Eu gostaria de dizer que José, além de ser sonhador, eu gostaria de chamá-lo de um jovem humilde. Isso mesmo. Por que será que José foi humilde? Porque em todas as lutas que ele passou, ele teve a humildade de esperar no Senhor, de confiar no Senhor. E mais, ele teve a humildade para perdoar todos aqueles que lhe causaram mal. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de José? José. Quem eram os pais de José? Por que José é chamado de um sonhador? E por que nós falamos que o José era um jovem humilde? Vamos descobrir tudo isso no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Isso mesmo. A história de José nos conta que José era filho de Jacó. Isso mesmo. Jacó só era pai de José? Não, Jacó tinha vários outros filhos. Eles eram muitos filhos. Mas a Bíblia vai dizer que José era o filho preferido de Jacó. Será que os pais têm filhos preferidos? Eu acho que não. Eu acho que a verdade é que tem filhos que são mais achegados aos pais, são mais obedientes. Então, isso acaba aproximando mais o filho do pai, tá bom? Mas, o que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia vai dizer que José era o filho preferido de Jacó. Sabe por quê? Porque ele era filho de Raquel, o grande amor da vida de Jacó. E então, a Bíblia vai dizer que José, aos 17 anos, era um jovenzinho, não era? Então, a Bíblia vai dizer que a história de José vai começar a nos contar a partir dessa idade, quando ele tinha 17 anos. Não foi só com essa idade, foi a partir daí. A vida de José teve uma grande transformação. Mas tudo isso, né, em todas essas transformações, em todos os momentos que ele viveu, ele foi humilde para superar todas as dificuldades. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida, nós podemos ser humildes e esperar no Senhor, porque nós vamos vencer todas elas. A Bíblia diz, né, que o Senhor diz que estaria conosco todos os dias e na hora da dificuldade também, sabe? A Bíblia vai dizer que José, quando ele estava com os 17 anos, José teve alguns sonhos. E esses sonhos que José teve levou os seus irmãos a odiarem, sabe? José teve uns sonhos estranhos. Nos sonhos que ele teve, dava a impressão que ele ia mandar em todo mundo, que os seus irmãos deveriam obedecê-lo, que os seus pais, a sua mãe, isso mesmo. E isso não era legal, sabe por quê? Porque os outros eram mais novos, mais velhos, e eles ficaram todos com raiva, pensando assim, ah, José, você tá pensando que você vai mandar em nós? Jamais! Só que os sonhos de José não eram um sonho comum. Não era José que estava, né, com orgulho, querendo mandar em todo mundo. Não, era um sonho que Deus estava dando a ele. Deus estava revelando algo que iria acontecer. Mas José, ele era humilde e ele então deixou o tempo passar. Porém, os seus irmãos, né, não o perdoaram. E cada dia os seus irmãos tinham mais raiva de José. Você vai encontrar tudo isso lá no livro da Bíblia, né, lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 29, tá? Você vai conhecer sobre a história dos pais de José. Depois vem aí, né, a história de José a partir do 37.
Então leia a Bíblia para você ver todos os detalhes, tá? Então ali, ó, as primeiras reações das famílias, né, foram quando José teve esse sonho. Você vai ver lá no capítulo 37, no verso 1, que José contou para os seus irmãos sobre esse sonho. E os seus irmãos já começaram a ficar irados contra ele. Depois, sabe o que aconteceu? O pai de José. Qual era mesmo o nome do pai de José? Jacó. Jacó deu uma túnica colorida para José e isso causou muito ciúme. José ficou todo orgulhoso, né? Porque agora ele tinha uma túnica colorida. Tia Kelly, o que tem de mais com uma túnica colorida? Sabe, meus amados, não eram todas as pessoas que usavam túnica colorida, não. Geralmente as túnicas, elas eram curtas, tá? E elas eram de cores claras, tá? Mas só aquelas pessoas especiais usavam túnicas coloridas, como os sacerdotes, como aquelas pessoas importantes. E Jacó deu uma túnica colorida para José. Os seus irmãos ficaram com muita raiva. Sabe, aqueles irmãos de José, na verdade, estavam com o coração cheio de pecado, porque estavam guardando mágoa, ressentimento, inveja. Tudo isso desagrada a Deus. E isso mostra que os irmãos deles não eram humildes, né? É o oposto. Mas a palavra do Senhor nos diz o quê? Que os humildes, né, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Deus não gosta dos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 5. E José, ao contrário de seu irmão, era humilde. Então José não via maldade. E a Bíblia vai nos contar que certo dia Jacó mandou que José fosse atrás dos seus irmãos, para saber notícia dos seus irmãos. Então, aconteceu que quando eles viram José se aproximando, eles resolveram o quê? Matar José. A raiva deles era tanto, o orgulho deles era tanto, que eles queriam dar fim na vida do próprio irmão. Olha que coisa triste, né? Mas Deus estava com José, porque José era humilde, né? E a palavra do Senhor diz que o quê? Que Deus, né, ele concede graça aos humildes. Para resumir a história, os irmãos de José não mataram ele, não tiveram coragem, decidiram não matar, mas eles venderam José como escravo para uma caravana de ismaelitas que estava passando por ali. Isso mesmo. E quando essa caravana passou, eles pegaram o dinheiro, venderam José e mentiram para o seu pai. Pegaram a túnica de José, rasgou, passou ali no sangue e levou para o pai dele, Jacó, e disse que tinham encontrado pelo caminho. Aqueles irmãos estavam mentindo. Tem criança que mente aqui? Eu tenho certeza que não, né? Não tem, né? Todo mundo aqui fala a verdade, ninguém tem mentirinha escondidinha, né? Porque mentira também é pecado e desagrada a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que esse jovem, então, foi levado como escravo. Mas José era um rapaz humilde. José ali poderia ficar com raiva dos seus irmãos, começar a reclamar de Deus, né? Murmurar, falar, Deus, o Senhor não me protegeu, não me guardou. Não. José não fez isso. José permaneceu humilde, confiando que Deus tinha um propósito para todas as coisas. Pois a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. José é um rapaz que amava a Deus. José era um rapaz que temia o Senhor. Então ele sabia que Deus estava no controle. O tempo passou, José foi vendido, tá? José foi vendido para o Egito. E o tempo passou. Certo dia, José, né, continuou trabalhando. José era fiel a Deus. E ele fazia tudo com boa vontade, tudo bem feito. E a Bíblia vai dizer, então, que José foi levado para trabalhar na casa do Potifar. Era um homem importante. E José agora já não estava lá no meio dos escravos. Não, José estava trabalhando dentro da casa. Olha que coisa boa. Já era algo de bom, não era? Pois é, e José permanecia fiel, fazendo tudo o que era certo. Mas um dia, sabe o que aconteceu? A mulher de Potifar começou a ficar de olho em José. Começou a achar ele bonitinho, jovem, forte, bonito. Começou a colocar os olhos em José. E ela começou a querer namorar com a José.
Pensa aquela mulher. Mas José não cedeu. Sabe por quê? Porque José sabia o que era certo e o que era errado. José sabia que se ele fizesse algo contra a palavra de Deus, ele não estava só ferindo, machucando a ele mesmo, mas estava ferindo o coração de Deus. Vocês sabem, né, que tudo que nós fazemos que não agrada a Deus fere o coração do Papai do Céu? Então, José então se negou a namorar com aquela mulher. E aquela mulher inventou uma mentira tão grande e acabaram prendendo José. José agora estava preso. Como José passou por lutas, não é verdade? Quantas coisas José passou. José tinha motivo para ficar triste, não tinha? Mas José não ficou, porque José era humilde. José não guardava ressentimento no seu coração. E José então ficou preso. Passou-se o tempo, né? Muito tempo passou. Algumas coisas aconteceram ali também. Sabe, mas a Bíblia vai dizer que certo dia o faraó teve um sonho muito estranho. Ninguém conseguiu revelar o sonho de Faraó. E ele estava encucado, ele sabia que aquele sonho tinha algo importante, né? Ele sonhou ali, e aí ele falou, eu preciso que alguém me conte o meu sonho, conte para mim o que eu sonhei, eu preciso saber. E a Bíblia vai dizer, então, que eles se lembraram que lá na prisão tinha um homem que interpretava sonhos. Quem era este homem? José, isso mesmo, José, por parte de Deus, revelava, né, interpretava os sonhos. Então mandaram chamar José. José foi ali, agora, José não estava pensando, sou eu que revelo. Não, José estava humilde, porque ele sabia que não era ele que revelava. Ele sabia que era Deus que dava a interpretação. E a Bíblia então vai nos dizer que José revelou, né, interpretou aquele sonho. E disse mais, falou, faraó, você precisa fazer assim, assim, assim. Você precisa economizar. Durante 7 anos, você vai ajuntar, poupar, porque vai ser 7 anos de grande bonança. E depois vai ser 7 anos de grande escassez. E aí, você vai ter alimento, mantimento, para ajudar todo o país. Você vai vender. E ele falou, olha, arrume alguém de confiança, um bom administrador, para cuidar disso para você. Então o faraó pensou em quem? É claro que é você, José. Você é o homem certo para cuidar de tudo, né? E José então saiu da prisão para ser o quê? Governador do Egito. Olha só que coisa importante. Agora José ia ficar orgulhoso, não ia? Não. José permaneceu humilde. Sabe por quê? Porque José sabia que tudo isso era para a glória de Deus, não era para a glória dele. Ele sabia que ele deveria ser humilde e então ele fez tudo como o Senhor ordenara. Tudo que o Senhor mandava ele fazia. E José administrou muito bem. Durante os 7 anos de fartura, ele juntou, ele economizou, foi guardando, poupando. E depois veio 7 anos de fome, 7 anos de escassez. A Bíblia vai dizer que foram tempos difíceis. Ninguém tinha comida, ninguém tinha que comer, só no Egito. E todas as vizinhanças tinham que vir no Egito comprar comida. E o Egito vendia comida para todos. E a família de José? Será o que aconteceu com eles? Será que os seus irmãos já haviam esquecido o que eles tinham feito? Será que Jacó ainda chorava a morte de José? Pois é, lá na casa de José também passou a faltar o alimento. Sabe o que aconteceu? Jacó, o pai de José, mandou que seus irmãos fossem até o Egito para comprar comida, pois eles ficaram sabendo que só no Egito havia alimento. Os irmãos de José então foram até o Egito para comprar comida. Quando chegaram lá, quem eles encontraram? José. Só que eles não reconheceram José. Eles não viram que aquele era José, eles não imaginavam que era. Mas José não deixou que esse sentimento contaminasse o seu coração, de maneira nenhuma. José então, né, eu penso que José suspirou fundo. E sabe o que aconteceu? Para encurtar a história, chegou o momento dele revelar que ele era José. Então ele revelou para os seus irmãos que ele era o José, o irmão escravo que eles haviam vendido. Eles não acreditaram. E eles pensaram, agora pronto, estamos perdidos. José vai se vingar, José vai nos matar, vai mandar nos prender, o que será de nós? Mas não, José era um jovem humilde, um jovem temente a Deus e tinha um coração bom. José então mandou o quê? Chamar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão mais novo. E isso aconteceu. Toda a família de José veio para o Egito. E sabe mais? José perdoou os seus irmãos.
José, numa forma humilde, perdoou tudo aquilo que ele havia sofrido. Sabe por quê? Porque aquele que é humilde perdoa, pois ele sabe que só perdoando será perdoado. A família de José agora estava protegida, porque eles estavam no Egito, junto com José. E José entendeu que aquele sonho que Deus deu para ele quando ele era jovem, era para que acontecesse isso, para que a sua família fosse poupada. Se José não tivesse sido humilde, ele não tinha vencido. Se José, nas lutas que ele passou, tivesse sido arrogante, tivesse jogado tudo para o ar, José não seria o governador. Mas José nos ensina que em todas as situações devemos ser humildes e confiar no Senhor, pois sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Esta é uma linda história, é a história de José. Espero que vocês tenham gostado dessa história e tenham aprendido que em tudo nós precisamos ser humildes, pois a palavra que nós lemos diz: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. 1 Pedro 5:5. Que nós sejamos humildes, humildes com o coleguinha, humildes com o papai, humildes com a mamãe, humildes em todo o tempo, pois o Senhor está de olho em nós o tempo todo. E aqueles que são humildes, o Senhor concede a graça dele. Amém? Professor, aqui é um breve resumo da história de José. A história de José é uma história bem extensa, mas eu quero mostrar para vocês que vocês podem trabalhar a história, conheçam a história de José e trabalhem a questão da humildade. Falando para os seus alunos que José foi humilde, que em todo o tempo, em todas as lutas que José passou, em tudo ele permaneceu humilde e confiando no Senhor, tá? Todo o PDF vai estar para vocês conhecerem. A história é muito extensa, não dá para mim falar toda aqui, tá? Então eu tenho que resumir, mas no PDF vai estar os capítulos para vocês, vai estar ali tudo direitinho para vocês lerem. Então leia na Bíblia. Tem aqui também um esboço da vida de José, o versículo onde fala quem é seus pais. Quando José foi vendido pelo escravo, tem tudo para vocês separadinho no PDF. E tem também algumas perguntas que você pode fazer ali, tipo um estudo, uma discussão, que você vai trabalhar com os seus jovens. Então, tudo isso vai estar no PDF para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu auxilio vocês. E esse, então, é um resumo da história de José, trabalhando a questão da humildade. Siga o que eu falei para vocês naquela aula que eu disse, não se prendam só aquilo que eu falei. Aqui nós trabalhamos a questão da humildade, mas você pode trabalhar outros pontos com a história de José. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus, conhecer sobre o personagem, tá bom? Um beijo, tia Kelly, nós voltamos numa outra aula.